Oi pessoal, eu sou a Tarsila Landim, aqui do canal Tudo com Excel. E na aula de hoje eu vou trazer para vocês aí duas funcionalidades que estão meio que escondidas dentro do Excel. Que são as funcionalidades aí de câmera e de formulário automático. Tá? Então, principalmente aí para o pessoal que não domina tanto de VBA e quer montar um formulário aí super legal, já que carrega automaticamente as informações das suas bases de dados, assistam essa aula que vai ser bem legal. E essa aula aqui faz parte do meu curso de funcionalidades do Excel. Então, caso você tenha interesse de aprender não só essas, mas outras funcionalidades que tem aí muito interessantes do Excel e dominar de vez essa ferramenta, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Não deixe, é claro, de deixar o seu like, tá? Para que o YouTube espalhe ainda mais esse vídeo para outras pessoas e também de compartilhar, né? Fazer esse trabalho você mesmo compartilhando aí nas suas redes sociais e para as pessoas que você conhece e que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Legal? Então, vamos lá para a aula. Bom, nessa aula nós vamos falar aí da ferramenta câmera, tá? Que fica aí meio que escondida dentro do Excel. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acionar, então, essa nossa ferramenta câmera, tá? A minha já tá aqui na minha barra de atalho. Então, essa é uma das formas, então, de você acionar e colocar ela aí na sua barra de atalho. Então, você clica com o botão direito, tá? E vamos aí personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, que é essa nossa barra de atalho, tá? Tá aqui, barra de ferramentas de acesso rápido. E para você encontrar, você pode vir aqui, ó, em todos os comandos, porque aí já aparece logo tudo que tá dentro do Excel. Ok? E aí você vai procurar, então, a nossa ferramenta câmera. Aqui, ó, já achei aqui, ó, câmera. Assim que você identificar, você clica nela e clica aqui, ó, em adicionar. Eu não vou adicionar porque a minha já tá aqui, tá? Então, quando você clicar aqui, você vai ver que ela vai vir para este lado de cá. Ok? Aí é só vir, clicar aqui em ok e pronto. Ela já vai estar aqui em cima, então, pra gente começar a usar, então, essa ferramenta aí super legal que nós temos, tá? E o que essa ferramenta faz exatamente, Tarsila? Ela espelha dentro de uma forma, né? Ela vai criar uma forma, um retângulo, e ela vai espelhar alguma seleção de células. Então, você tem que fazer uma seleção de células que vão ser mostradas nessa câmera. Por exemplo, aqui a gente tem uma tabela. Se eu marcar essa tabela e clicar aqui na minha câmera, ó, só de eu clicar aqui fora, olha só. Ele tá mostrando aqui, ó, numa forma, num retângulo, toda essa minha seleção. E se alterar qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, aqui tá 202, eu vou colocar 215. Veja que aqui também vai mudar. Ah, eu filtrei alguma informação, ó, tô só danica. Aí ele vai e filtra só aquela danica. Ah, eu aumentei aqui o tamanho da coluna. Ele aumenta aqui também, tá vendo? Então, ele vai espelhar todas as atividades que você fizer com aquela seleção. Tá legal? Então, isso tem muitas vantagens, tá, galera? Principalmente, eu acho que para quando a gente tá montando painéis, né? E precisa trazer aí uma seleção, alguma coisa assim, né? Então, tem essas vantagens aqui pra gente. Vamos ver mais algumas coisas super legais que a gente pode fazer aqui. Bom, então digamos que a gente quer fazer uma tabela dinâmica. Então, eu venho aqui em inserir. Vou colocar uma tabela dinâmica aqui. Ok? E vou fazer uma tabela aqui de os valores através dos anos, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela dinâmica, eu falo, eu queria que tivesse o gráfico, né? Vamos inserir aqui um gráfico de coluna. Aí você fala, Tarsila, mas a gente poderia criar uma seleção, ou a pessoa seleciona que ela quer o gráfico de coluna, ou que ela quer o gráfico de linha? Pode, vamos vir fazer um outro gráfico aqui, ó. Vou colocar os dois do mesmo tamanho. Imagina essa opção, ó, essa opção aqui é super legal para dentro do painel de vocês, ó. Então, olha só. Eu acho que eu coloquei errado o tamanho. Peraí, rapidinho. 8,12. Então, eu fiz aqui dois gráficos, tá? Deixa eu só vou arrumar eles mais um pouquinho aqui, ó. Tirar, ó, esse tanto de informação aqui para deixar bem bonitinho, já imaginando o que você quer colocar no seu painel, tá? E você fala, Tarsila, e tem como, então, a gente ter essa opção, né, da pessoa selecionar que ela quer coluna ou que ela quer linha? Tem sim.
Para usar a ferramenta câmera para carregar o gráfico, como eu falei para vocês, vocês vão marcar a seleção de células, tá? Uma coisa muito importante, gente, o seu gráfico tem que estar totalmente inserido nessa seleção que você fizer, tá bom? E aí eu vou dar até um nome para essa minha seleção, eu vou chamar ela de colunas, tá? E essa seleção aqui de baixo, ó, tá vendo? O gráfico tá totalmente inserido na seleção. Eu vou chamar de linhas, tá? Podem ser gráficos diferentes, não tem problema, é só para vocês entenderem aqui o conceito. E aqui numa célula, eu vou fazer uma célula para você então poder selecionar. Eu vou fazer com validação de dados, tá? Então, tem aula de validação de dados, então você vai vir aqui em dados, validação, permitir lista, só pra gente poder ter essa lista, que é o colunas, ponto e vírgula, linhas, que são os nomes das minhas duas seleções, tá? Linhas e colunas. Tranquilo, pessoal? Então, bom, depois que eu fiz isso, então eu tenho agora duas seleções bonitinhas, né? Agora a gente vai criar um nome, então a gente vai vir aqui em fórmulas, definir nome, e vai ser o nome então da nossa imagem que vai ser carregada. Então eu vou chamar ela de imagem. E qual vai ser a fórmula dela? A gente vai usar aqui a função indireto, tá? E essa função indireto vai carregar então o que estiver nessa célula aqui, O3. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ver o que está escrito aqui, colunas. O indireto, ele vai executar algo que tem o nome de colunas. E o que tem o nome de colunas? A nossa seleção. Tá? Então, agora sim, eu vou usar a minha câmera, vou colocar aqui uma imagem X. E aqui eu vou falar o quê? Para ele carregar o quê? A imagem. Então, igual imagem. E olha que legal o que ele carregou. No meu caso aqui, ele carregou o quê? Colunas, que é o que está selecionado. E se eu colocar linhas, ele vai carregar linhas. Tá? Ah, Tarsila, mas... um detalhe, gente, muito importante. Ele vai carregar tudo que tiver aqui dentro. Então, se você, sem querer, colocar algo aqui em cima, ó, vai aparecer aqui, tá vendo? Então, tem que estar bem limpinho a sua seleção. É tudo que tiver em cima dessas células aqui, ele vai reproduzir na câmera, tá bom? Tarsila, tá aparecendo esse tanto de linha, como é que faz para eu tirar? Essa borda preta aqui é a borda da própria câmera. Então, é só você vir aqui em formato de imagem e retirar a borda, ó, sem contorno, tá? Tanto que tem vários efeitos, é como se fosse uma forma, tá? É como se fosse um retângulo do Excel. Na verdade, tá mais para uma imagem, né? Porque ele tem efeitos de imagem, que você pode colocar espelhado, brilho, né? Você pode colocar Smart Art, tudo de imagem tem aqui para vocês colocarem. Então, você pode fazer toda essa tratativa. Mas essas linhas que estão, como eu falei para vocês, ele vai refletir o que ele tá mostrando aqui. Então, você tem que tirar as linhas aqui no original, ó. Vou tirar o contorno, vou tirar essa linha aqui. E tá vendo que ainda tem linha aqui, que é da linha de grade? Então a gente vem aqui, ó, exibir linhas de grade. Agora sim ela ficou totalmente limpinha aí, até pra você colocar no seu painel, tá? Lembrando que o gráfico não tá aqui, ele só é um reflexo do que tá nessa seleção nossa aqui. Então se eu colocar linhas, ó, veja que agora ele carregou essa seleção, tá? Então já tem uma ferramenta bem legal aí. Além disso, a gente também pode usar em cima da tabela dinâmica. Ó, então eu venho aqui, ó, inserir não, vou aqui clicar, ó, selecionei a minha tabela dinâmica, vou clicar na câmera, vou colocar aqui, ó, então eu posso colocar uma tabelinha aqui, por exemplo, às vezes vocês querem que mostre uma listagem, né, alguma coisa assim, então a ferramenta câmera é bem legal para isso, tá? Eu vou tirar aqui a borda, para ficar legalzinho, tá? Então, digamos que você tem até uma segmentação de dados ou algo que você vai fazer um filtro, ó, por exemplo, vou filtrar 2018, ó. Ele já filtrou aqui pra mim, tá vendo? Ó, são duas imagens, mas são duas imagens que mostram a realidade, tá? Então, ó, quero todos os valores. Tarsila, segmentação de dados também dá certo? Dá certo também, ó. Vou vir aqui, ó, e inserir, então, uma segmentação de dados pelo ano. Ó, se eu colocar aqui em cima, olha, veja que ele aparece aqui dentro da tabela dinâmica, tá? Então, que nem eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado pra nada ficar no espaço. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2018, 19, 20, 18 e 19, não, 18 e 2020, tá? Então,
Então dá para vocês trabalharem essa ferramenta da câmera aí bem legal dentro dos dashboards de vocês. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula sobre câmera. E aí, tá gostando da aula? Então não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas. E também lembrando, né, que esse vídeo aqui faz parte do curso de funcionalidades do Excel, que está disponível aqui para compra aqui no link abaixo na descrição, tá? Então vamos agora continuar aí agora com a aula de formulário. Nessa aula, eu vou mostrar aí pra vocês como utilizar uma ferramenta super legal aí que fica escondida dentro do Excel, tá? Que é uma ferramenta de formulário automática do próprio Excel, tá bom? E como é que funciona essa ferramenta, né? Primeiro vamos habilitar, ó, eu já tenho aqui uma base de dados, tá? Que tem, ó, nome, data de nascimento, endereço, alguns indicadores, ó, em percentual e alguns valores, tá? E o legal dessa ferramenta é que dá pra ela funcionar totalmente sem o VBA, tá bom? Então vamos lá. Onde que tá essa ferramenta, gente? Vocês vão ter que habilitar essa ferramenta. Vocês vão clicar aqui com o botão direito, pode ser aqui nessa parte aqui das faixas de opções, pode ser aqui na guia de acesso rápido, tá? E aí, por exemplo, eu vou colocar a ferramenta aqui na guia de acesso rápido, que são os meus atalhos. Eu venho aqui, ó, personalizar, ó, a barra de ferramentas de acesso rápido. Então, ele já tá aqui, ó, a barra de ferramentas de acesso rápido. A gente também pode colocar na faixa de opções, que são essas guias aqui, tá? Mas vamos colocar primeiro aqui no acesso rápido, que é onde normalmente eu gosto de colocar. O meu já tá aqui, então eu vou remover pra gente colocar eles juntos. Então, pra achar ele, você vai vir aqui, ó, e coloca em todos os comandos. Pra aparecer tudo que tem dentro do Excel, olha o tanto de coisa. Tem muita coisa dentro do Excel e muita coisa tá escondida, né? Então, a gente vai procurar aqui pelo nome de formulário. Então, vamos lá, ele tá em ordem alfabética, então formulário tá aqui, ó, formulário. Achou? Adiciona, tá? No meu caso, então, tá na barra de acesso rápido, tá? E aí você vem e dá um OK, ele vai aparecer aqui em cima, ó, ele tem esse símbolozinho, tá? De uma caixinha. E, ó, só de eu clicar, ó, primeiro você tem que selecionar, que é a sua base. Se você clicar fora, não vai adiantar, ó. Ele vai dar uma mensagem de erro, ó. Isso não pode ser aplicado ao intervalo selecionado. Selecione uma única célula dentro de um intervalo e tente novamente. Então, seleciona um intervalo válido, tá? A sua base não pode estar pulando linha, nem pulando coluna. Então, agora quando você clicar, olha que legal, gente. Ele já carregou, então, todas as nossas variáveis, ó. Nome, data de nascimento, endereço, indicador, todos os indicadores e valor. Então, bateu aqui com todos os nossos cabeçalhos, tá? E o tanto de registro que nós temos, ó, quando eu vou descendo aqui, ó, ele vai mostrando pra gente, ó, todos os registros. Inclusive o último, ele já deixa em branco pra gente inserir um novo registro. Mas se você tá aqui em cima, você pode clicar aqui em novo, ele já vai lá pro último, tá vendo, ó? Por exemplo, eu vou adicionar um aqui, ó, teste. Um detalhe aqui, tá? Na verdade, é um ponto negativo que eu vejo aqui nesse formulário. Você não tem como colocar validações, tá? Ah, esse campo aqui, por exemplo, nascimento, tem que ser entre data tal e tal. Você não pode colocar. Você não consegue colocar aqui qual é o formato aceito, tá? Então, a pessoa que tá digitando, ela tem que ter consciência já de que é que ela tem que digitar. Então, às vezes, quando for você mesmo que vai digitar, não tem tanto problema, tá? Mas se eu digitar alguma coisa errada aqui, aqui nesse ponto, ele não vai fazer nenhuma validação, tá bom? Aí o endereço você vai colocar, aí testando. Por exemplo, os meus indicadores são todos percentuais, tá vendo aqui? Se aqui eu colocar um número, ó, vou colocar uns números grandes aqui. Ó, com tab ele muda aqui, tá bom? E ó, vou colocar um aqui que já... E vou colocar um já em percentual, ó. Tô colocando vários diferentes, tá? Ó, coloquei número grande, número decimal e número já em percentual. E o valor eu vou colocar, então, um valor aqui X. Até colocar como decimal, tá? Então, eu já adicionei. A partir daqui, ele já tá lá na nossa base. Aqui é porque eu não consigo descer, ó. Mas eu posso só fechar aqui, ó. Vocês viram que eu não tive que salvar nada. Eu só fecho aqui e olha lá no final da nossa base aqui, ó. Teste, a data, testando. Olha só. Tarsila, mas você não escreveu em percentual. Ele vai pegar o formato do que você já tem na sua base, ó. Que estava em reais, ele manteve em reais o novo registro. Estava em percentual, ele manteve em percentual. Tá? A gente pode até fazer o teste da data. Eu posso colocar uma data no formato de número pra gente ver, ó. Geral, ó.
Vou colocar uma data chamada 30.000. Vamos colocar uma nova aqui, novo registro. Ó, até dá pra ver ele sendo criado aqui, ó. Quer ver, ó? Teste 2. Aí, nascimento 20... eu ia colocar 32.000 pra gente ver, né? Se ele vai formatar como data. Teste 2 também, endereço. Aqui eu vou colocar uns valores. Vamos colocar já em percentual? Já em decimal, pelo menos, né? Ó, e quando eu troco aqui, ó, tá vendo? Ele já colocou o registro. Então, ó, aqui você viu, ó, ele formatou, então, no formato de data agora, ó, 11/8/1987. Porque ele pegou o formato do de cima, tá bom? Ele pegou o número e já colocou, então, no formato de data, tá? Mas tem que colocar, ou você coloca no formato do número, ou você coloca a barra certinha. Porque se você colocar uma barra errada, colocar uma data não válida, por exemplo, 31 de fevereiro. Opa, coloquei nome, né? Deixa eu colocar aqui em nascimento. Ó, ele vai colocar, mas vocês estão vendo pelo alinhamento, eu já consigo bater o olho e ver que não é uma data. Porque quando é um valor numérico, ele sempre fica do lado direito da célula. E quando é um texto, ó, ele fica do lado esquerdo. Então vê que essa data aqui ele ficou do lado esquerdo, enquanto que as outras datas estão todas do lado direito. Então isso aqui não é uma data para o Excel, é só um valor, parece um texto que você jogou dentro dele. Tá bom? Então, esse pra mim é um ponto negativo, não ter a validação de dados, porque sempre campo aberto, né? Sempre tem a chance da pessoa digitar alguma coisa inválida aí, tá bom? Ah, e Tarsila, o que mais que a gente tem de opções lá? Vamos ver. Então, o novo eu já mostrei pra vocês. Agora, vamos ver excluir. Por exemplo, eu tô aqui com um registro, eu quero excluir esse registro. Eu venho excluir, o registro exibido será excluído definitivamente. Eu vou dar um OK. Sumiu. Esse daqui também eu quero excluir. Vou dar um OK. Então, essa mensagem já é bem legal, né? Porque ele pede para fazer essa validação aí do dado, então, para ver se você quer mesmo excluir, tá? Localizar anterior e localizar próximo vai muito dessa questão dos critérios, porque às vezes você quer localizar algum termo, né? Então, vamos descobrir, então, quem tem o sobrenome de Morai. Então, vem sobrenome, por exemplo, aqui, é o sobrenome não, venho aqui em critérios, ó. Aí, aqui em nome, então, eu vou colocar Morai. Vou pedir para ele identificar, tá? Aí eu posso pedir para localizar antes ou localizar próxima. Quando eu coloco para localizar, ele não encontrou. Por quê? Porque não tá escrito só Morai, né? Não é o primeiro nome, tem um nome antes. Então, se você quiser descobrir um nome que pode estar aí no meio, quando você for em critérios, coloca um asterisco. O asterisco pode ter alguma coisa escrita antes. Se você colocar um asterisco depois, pode ter algo escrito depois. Agora sim, ó, vou colocar localizar antes. Agora ele achou esse mesmo, ó. Morai, sei lá. Ó, só tem esse, tanto que eu aperto pra localizar, ó, tá dando uma travadinha, porque não tem. Vamos ver um outro nome aqui, ó, esse Clauson. Então eu sempre indico pra vocês usarem com o asterisco, tá? Aí já achou, Maurice Clauson. Tem a Annette Clauson, tem esses dois Clausons, tá? Então, bem legal essa questão do critério para localizar termos, ok? E temos também o fechar aqui, então, pra gente fechar o nosso formulário, tá bom? Ah, Tarsila, beleza, mas eu quero passar essa planilha pra frente, eu queria ter esse botãozinho aí pra pessoa automaticamente clicar um botão e conseguir acessar esse formulário. Tem como? Tem por meio de VBA, tá? Como é que é o código? Vocês vão lá, né? No VBA de vocês. Tarsila, como é que acessa? Vocês vão ter que entrar na guia desenvolvedor. Não tem o guia desenvolvedor. Então, clica aqui com o botão direito, personalizar a faixa de opções e marca aqui a opção, tá? Da guia desenvolvedor. Dá um OK e ela vai aparecer. Aí aqui você pode vir aqui no Visual Basic, tá bom? Já que nessa parte aqui do Visual Basic, você marca o seu projeto, no meu caso é esse pasta 1, inserir módulo, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, módulo 1. E aqui você vai digitar, então. Deixa eu só tirar essa parte aqui, então. Ó, você vai escrever
sub, eu deixei no Ctrl X, peraí. Sub, dá um nome para sua macro, eu chamei formulário. Tá lá, formulário on, para ligar o formulário. Só de dar um enter, ele já coloca esse end sub e esse abrir e fechar parênteses, tá? Nome, gente, de macro, nunca coloca acento, espaço, tá? Deixa sempre um nome bem conciso aí, sem acento nenhum. E eu vou colocar esse código aqui, ó. Sheets, você vai colocar o nome da sua planilha. Se o seu botão ficar dentro da própria planilha, ao invés de colocar Sheets e o nome da planilha que tá, você pode simplesmente escrever Active Sheet, que é o quê? Planilha que tá ativa. Só que eu esqueci um aqui, pronto. Você vai escrever Active Sheet, ponto, e aí você coloca esse Show Data Form, tá bom? Mas aqui no meu eu vou até testar colocando o botão em uma outra planilha, porque às vezes o botão vai estar dentro do seu painel, do seu dashboard, né? E a base vai estar em outra planilha. Então você fala assim, ah, Tarsila, eu queria que ficasse na mesma planilha. Então você já coloca assim, ó, Sheets, aí abre parênteses, abre as aspas e coloca o nome da sua planilha. No meu caso, ó, o nome da minha planilha é formulário. Então eu venho e coloco formulário, fecho, coloco o ponto e a ação mesmo é Show Data Form, que então é para mostrar esse formulário. Um detalhe, pessoal, esse formulário aqui, vocês viram que eu coloquei ele no meio aqui da planilha, né? Ó, tem células acima, células à esquerda. Para o botãozinho aqui, se você colocar o mouse em cima, ele vai rodar. Vocês viram que ele rodou normal. Mas para macro, quando você for rodar, ela vai dar uma mensagem de erro, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem que estar colado aqui na célula A1 o seu formulário. Ele vem praticamente a célula A1 e roda o formulário. Então você tem que excluir aqui tudo. Então não pode ter cabeçalho aqui. A sua base tem que estar coladinha aqui em cima da célula A1, tá bom? Esse também é um dos contras assim que eu vi do formulário, que ele não deixa você ter muita liberdade, né? Então, ó, eu colei aqui na A1. E agora sim dá pra gente rodar, ó. E ele rodou direitinho, ó. Apareceu o formulário aqui pra gente. Tá? Vamos criar o botãozinho, então? Ó, se o botãozinho ficar aqui dentro da própria planilha, ó, vou fazer um botão. Pode ser qualquer coisa, já, gente? Botão, imagem, ícone, uma forma, qualquer coisa que você queira. Você clica com o botão direito, atribuir macro. E eu vou chamar minha macro, que é formulário on. Só de eu clicar, ele carregou, então, o formulário. Ah, Tarsila, eu queria colocar no meu dashboard. Posso? Ó, então eu vou abrir aqui uma outra planilha. Imaginando que esse aqui é o meu painel. Fazer a mesma coisa, ó. Coloquei meu botão. Clico com o botão direito, atribuir macro, formulário on. Olha que legal. Então ele abriu aqui o formulário. Isso aqui eu achei legal, gente, porque ele não precisa abrir a base. Ó, aqui ele já tá te mostrando toda a informação. Ah, um detalhe que eu já pesquei aqui, ó, que eu não tinha notado. Ele tá mostrando os valores percentuais separados por um ponto. Ele tá com um padrão americano ao invés de ser o padrão aí brasileiro de vírgula, tá? O padrão decimal normal, né? Ele coloca o pontinho aí. Então, toma cuidado com isso, tá? Mas na hora que a gente colocou o dado dentro da base, a gente colocou como vírgula e ele foi certinho como vírgula, tá? Então aqui ele puxou direitinho. Então se a gente colocar um novo registro, vamos colocar um novo? Teste 15 12 do 2 de 2000, colocar 2000, endereço qualquer coisa, vou colocar aqui uns percentuais pra gente. Ó, vou até usar vírgula então pra gente ver então o que vai acontecer com a nossa vírgula. Porque lá na base tá tudo com vírgula, né? Mas quando ele mostrou aqui, ele já mostrou com um padrão de ponto. Gente, que dificuldade. Nossa, eu não tô conseguindo apagar esse ponto. Aí, pronto. Ele já tá colocando ponto automaticamente. Ó, coloco vírgula, ele tá colocando um ponto aí. Então, vamos ver se isso aí vai dar problema. Ó, na hora que eu coloco a vírgula, ele tá colocando vírgula, ponto, vírgula. Eu tô achando que vai dar alguma confusão. Vou colocar uma com ponto também pra gente ver o que acontece. Tá? Então, eu coloquei um novo registro, vou fechar. Vamos ver lá o que aconteceu?
Ó, os que estão com ponto, vírgula, tá dando erro, tá vendo? Ó, esse com vírgula tá certinho, o com ponto também ficou com erro. Então, a gente tem que forçar aí ser com vírgula. Não sei porque que aconteceu esse erro. Ó, deixa eu ver aqui no modo normal aqui, sem ser pela macro. Ó, sem ser pela macro, ele tá colocando como vírgula, ó. Só quando foi pela macro, ele carregou como ponto. Então, aí uma questão pra gente prestar atenção. Ó, aqui manualmente tem como tirar esses pontos. Na hora que coloca a vírgula, é só na hora de digitar. Agora eu digitei a vírgula certinho, ele foi, ó. Quer ver? Eu vou apagar os dois. Opa. Peraí. Vamos no modo de VBA aqui pra gente ver, ó. Tá tudo com ponto, tá vendo? Ó, tudo com pontinho. Esse aqui tá com ponto e vírgula. Vamos tirar aqui, vou colocar só a vírgula. Olha, aceitou. E vou deixar assim, ó. Tem um monte com ponto e um monte com vírgula. Vamos fechar e vamos ver o que aconteceu. Agora ele entendeu que todo mundo é vírgula, ó. Vírgula. Por mais que lá tivesse ponto, ó, ele entendeu que todo mundo é vírgula, ó. Vírgula, vírgula. Mas vocês viram que quando eu digitei com ponto, ele não aceitou. Então, eu teria que digitar com ponto. Não, com ponto não, com vírgula, tá? E se aparecer o ponto e vírgula, tem que ajeitar na mão. Pelo menos foi o que apareceu aqui pra mim, ó. Nesse teste que a gente fez aqui agora, tá? Mas é uma ferramenta aí legal, caso você ainda esteja começando aí no VBA e já queira ter um formulário. Já é uma operação aí interessante pra pessoa não ter acesso à base de dados. Porque vocês viram que ao salvar aqui, ó, quando eu fecho, ele não abre automaticamente aqui o formulário. Fica aqui normal. Pessoa pode só, a gente pode colocar uma macro só para atualizar aqui a tabela dinâmica, né? Depois que rodar isso aí direitinho. E pronto, a pessoa nem sabe como é que tá a base de dados. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Ah, só antes de finalizar a aula, vocês podem ficar na dúvida. Tarsila, como é que eu faço para colocar aqui como uma opção aqui, ao invés da barra de atalho, né? Às vezes vocês não querem deixar cheia, né? Vocês podem vir aqui, ó. Então você vem e personaliza então a faixa de opções. Aí você vê onde você quer colocar. Se você quiser colocar numa nova guia, se quiser construir uma sua, só com os novos recursos, pode ser também. Você clica aqui, ó, nova guia. Aí ele vai criar aqui, ó, nova guia personalizado, tá? Você pode renomear, tá? Ó, vamos renomear. Peraí. Renomear. Vou chamar de aula. Vou dar um OK. Aí dentro dessa aula tem um novo grupo. Deixa eu até excluir esses aqui. Aí você pode criar um novo grupo, tem aqui ó, também novo grupo, porque você tem que colocar o negocinho dentro de um grupo, tá bom? Aí você pode também renomear ele, colocar um iconezinho, ó, sei lá, vou colocar isso aqui e vou chamar ele de ferramentas. Vamos dar um OK, ó. Criou um novo grupo. Agora sim, você vai lá no comando, procura ele de novo, todos os comandos, vou lá em formulário. E ele está aqui. Aí eu venho e adiciono ele aqui nesse grupo, ó. Agora eu vou dar um OK, ó. Criou um novo aqui chamado aula. E ele tá aqui, ó. Formulário, botãozinho bonitinho, tá? Então fica o botão aqui pra vocês, mas vocês podem criar o seu próprio botão aí dentro da planilha pra fazer, então, o seu formulário. Beleza, gente? Então, espero realmente que vocês tenham gostado aí dessa dica super legal. E até a próxima aula.